wanna fight. Hey you, come and join the gang. Let's become rich, don't you understand? Estamos começando mais um programa Vida Selvagem, aqui no canal Até Agora, e hoje eu e Maxim Jaffe vamos receber o Marcelino Lima, que é um professor, é uma pessoa extremamente preparada, tem doutorado em Ciências Agronômicas e Florestais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, tem um mestrado em Ciências Agrícolas e Tropicais, Subtropicais na Alemanha, e nós vamos conversar sobre as mobilizações sociais e convivência com o semiárido. O Maxim Jaffe caprichou, vai ser um programa espetacular, ele já está tudo engatilhado. E, enfim, nós vamos reprisar aquilo que fazemos sempre, todas as terças-feiras. Vamos ter um programa muito bom. E eles já estão na antessala digital e já estão se preparando. Fazer as conexões de áudio e vídeo. Bom, tem alguém chegando primeiro, que eu não sei. Bom, está chegando primeiro o Maxim Jaffe. Maxim Jaffe, boa tarde, tudo bem? Boa tarde no Brasil e boa noite em Portugal. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os internautas. Cá estamos nós para mais um programa. Penso que vai ser um programa que vai ter muito interesse para todos os nossos espectadores. Vamos ter aqui connosco o Marcelino Lima. Eu queria dizer umas palavrinhas como eu conheci o Marcelino. O Marcelino Lima é meu colega doutado, embora um colega doutor, enquanto eu era mestre, né? Por acaso conheci através de um seminário que é organizado pelo doutoramento que ele fez, onde apresentavam as primeiras ideias, né, e a proposta de pesquisa que ia ser desenvolvida. E eu imediatamente achei o tema interessante, né, só de ouvir falar o título, né. Fui lá e fiquei ainda mais impressionado e via que aquilo já era uma pesquisa que tinha, já no seu momento, já tinha muitas bases e tinha muito potencial para crescer. Isso já vão vários anos, né? Não sei quando é que foi o ano daquele seminário, mas posso estar aqui a dizer que realmente esse esforço terminou não só com um doutoramento, mas com um livro de Marcelino Lima, que eu tive o prazer de estar a ler em parte estes dias, e então queria muito ouvir o Marcelino Lima e um pouco de como se calhar chegou a essa pesquisa, né? O seu contexto de vida, e depois mais um pouquinho temos umas perguntas. Pois é, então eu queria, Marcelino, em nome do canal Até Agora, especificamente do nosso programa Vida Selvagem, apresentar as nossas boas-vindas. O Maxim Jaffe, ele já fez vamos dizer assim, um preâmbulo muito bom e nós estamos com muita expectativa em ouvi-lo. Vou passar a palavra para você poder se apresentar, e na sequência, então, o Maxim Jaffe vai apresentar algumas perguntas e nós vamos conduzir esse programa da melhor forma possível. Marcelino Lima, para a apresentação. Ok, muito obrigado. Eu queria começar agradecendo o convite feito pelo Maxim, pelo Alexandre, de participar ter essa oportunidade de falar com vocês, com os internautas que estão nos acompanhando. Uma boa tarde ao pessoal que está no Brasil, boa noite a quem está vendo aqui de Portugal. Pronto, não sei se outros países também estão acompanhando. Enfim, uma boa tarde, boa noite para vocês. Bem, eu me chamo Marcelino Lima, eu sou brasileiro do estado de Pernambuco, sertanejo ali do centro do semiárido brasileiro, região de Oricuri, Bodocó, Exu, sertão do Araripe, e trabalhei por muito tempo em organizações não governamentais, com atuação no campo, com agricultura familiar. Então, assim, passei pelo Diaconia, pelo Centro Sabiá e pelo Caatinga, principalmente, mas tive uma atuação bastante forte na articulação do semiárido brasileiro, na articulação nacional de agroecologia e na rede Até Nordeste, que são as 3 redes principais que a gente aborda no trabalho. Bem, o Maxime já fez uma prévia do meu trabalho, portanto não vou me demorar muito. Do ponto de vista acadêmico, eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre em agricultura tropical e subtropical pela Universidade de Göttingen, Alemanha. Isso foi um mestrado que eu já tirei
meados dos anos 1990, por aí. Depois voltei para o Brasil e voltei a atuar nas ONGs, no Semiárido Brasileiro, sempre com o tema da agricultura familiar sustentável, agroecologia, e articulação social. É o que nós fazemos nas ONGs de trabalho ligado ao campo, né? Bem, e mais recentemente, precisamente em 2015, eu tomei a decisão de mudar para Portugal, e aqui fui para um ajuntamento familiar com a minha atual esposa aqui portuguesa, e nesse meio tempo eu fiz o meu doutoramento na UTAD, onde o Maxime já disse, onde nos conhecemos no seminário. Bem, do meu doutoramento, doutorado, como é que a gente chama no Brasil, resultou este livro, que tem o título Convivência com o Semiárido, Mobilizações Sociais, Políticas Públicas e Agricultura Familiar. É um tema bastante genérico, como é o livro, bastante genérico. Já estive falando um pouquinho com o Maxime sobre isso. E a ideia de hoje que nós desenvolvemos era de que nós focássemos assim, em mobilizações sociais e convivência com o semiárido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O livro aborda outros temas, como a questão da educação no campo, a questão da comercialização e tal, mas a ideia é focar nisso aqui. Quem sabe em outra oportunidade a gente possa expandir um pouco para outras temáticas. Mas em Sim, síntese é exatamente. isso. Exatamente, Marcelino. É um livro muito amplo, né? Muitos temas são abordados. Selecionámos esse pelo interesse que trazia aqui para o programa. E, nesse sentido, eu queria começar com algumas frases-chave, alguns termos-chave e umas perguntas que eu fui pensando ao longo da leitura do livro, né? Uma questão que eu achei interessante é a questão do pluralismo, né, nas mobilizações sociais, né? E como é que estas permitiram passarmos de um velho paradigma de combate à seca para o novo paradigma de convivência com o semiárido. E, nesse sentido, eu vejo que tu identificas no livro dois grandes eventos, né? Que foi a ocupação da Sudene, em 1993, e a criação da ASA, em 1999, né? Mas, como tu dizes, isso foi uma construção já de muito tempo, né? Então, eu gostava de começarmos com esse tema, até para revermos um pouco do histórico, né? Que enquadra a tua pesquisa. Ok, tá bem. Bem, isso aí gera um pouquinho de dificuldade, porque eu tenho um marco temporal referencial da pesquisa, marco temporal que é de 1988, ou seja, o ano da Constituinte, é o ano em que o Brasil se livra do período militar e assume uma nova Constituição, até o ano 2016, né? Então, esse é o meu marco temporal de análise, de investigação e análise, ok? Agora, não se faz um marco temporal sem olhar para o futuro e olhar para o passado, de jeito nenhum. Ou seja, dizer que as articulações sociais começaram em 88 é ignorar tudo que passou para trás. Por exemplo, a abordagem que você dá relacionada com o velho paradigma do combate à seca, não é? Era super necessário abordar, porque àquela época já existiam ONGs no cenário brasileiro, como o MOC na Bahia, em Feira de Santana, ou o CETRA no Ceará, ou o ESPLA em Fortaleza, no Ceará, o próprio Centro Josué de Castro em Pernambuco, que já atuavam, mesmo durante a ditadura militar. Não necessariamente ligado ao tema do desenvolvimento rural, mas dos direitos humanos, da garantia de direitos para os trabalhadores no campo. Sim. Então, vocês têm conhecimento das ligas camponesas, só para dar um exemplo mais antigo ainda, que é dos anos 1960, quando os camponeses na zona da Mata de Pernambuco e Paraíba se organizam no campo para reivindicar direitos relacionados com a questão da negação de direitos que eles tinham nas zonas canavieiras, né? Então, só para dar um exemplo de uma coisa mais distante. Do ponto de vista do paradigma e como que o pluralismo, digamos assim, das articulações fez migrar, eu abordo no livro como um processo meio natural, mas não é natural da natureza, não é aquela coisa que surge e cai do céu. É algo de muita luta, calcado em muita luta nos movimentos sociais do campo, por exemplo, e às vezes lutas até à custa
de sangue mesmo. Então, você está falando de um movimento de resistência das bases, através, por exemplo, das comunidades eclesiais de base. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas eu tive a oportunidade de conversar com o professor Sérgio Haddad, da USP, mesmo antes da minha pesquisa, e ele, assim, me fez abrir os olhos para essa história digamos assim, da necessidade de tratar o pluralismo como um processo necessário para, não para se livrar do antigo paradigma, mas para fazer a sociedade enxergar que o antigo paradigma era um paradigma superado, totalmente superado, à luz do que defendiam, digamos assim, por exemplo, as pessoas que trabalhavam a teologia da libertação, por exemplo, que era um tema muito ligado às comunidades eclesiais de base. Então, como é que isso se junta para chegar ao paradigma da convivência com o semiárido? Aí eu acho que a sua pergunta é bastante desafiadora, porque eu tenho que fazer isso em pouco tempo, mas, enfim, na minha percepção, as organizações sociais que já atuavam no semiárido brasileiro, vou repetir novamente, MOC, SPLAR, no MOC na Bahia, SPLAR em Fortaleza, o próprio CETRA, que tem uma atuação sindical bastante forte, eles já se articulavam com organizações da sociedade civil internacional. Ou seja, havia naquela época, vários agentes sociais, eram chamados de oficiais de programas ou de projetos. E aí você tem de Oxfam, da Caritas Internacional, do DED, que era antigamente chamado de SACTES alemão, não é? Do Ministério do Desenvolvimento Social alemão e tal, o desenvolvimento exterior alemão e tal. E a própria Igreja Católica, que teve um papel enorme nesse sentido. A Igreja Católica teve um papel muito forte, porque é a partir da Igreja Católica que se criam as comunidades eclesiais de base, suportadas por alguns bispos progressistas, Dom José Maria Pires, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes no Sudeste, por exemplo, e tal, né? Então, como é que isso equaciona? Então, veja, partindo da Constituinte, ou um pouquinho antes, nós sabemos que a anistia a alguns exilados ocorreu um pouquinho antes da Constituinte. Por exemplo, a música não sei se agora é o João Bosco que marca a volta do irmão do Enfio, não é? Que era agora não estou lembrado o nome dele, a volta do irmão do Enfio, e é um pecado esquecer esse nome, mas ok, agora me falhou a memória. Betinho, exatamente, a volta do Betinho, que teve um papel fenomenal no processo de discussão da segurança alimentar, pelo menos na compreensão da época, do Betinho, né? E aí, com o Betinho, voltaram outros anistiados, voltaram pessoas que estavam na França, na Guiné-Bissau, em atuação no campo e tal. Duas dessas pessoas foram fundamentais para criar uma grande rede à época, que era a rede Projeto de Tecnologias Alternativas. Uma delas foi o Jean-Marc von der Weide, que ainda hoje é da SPTA, e o outro foi Silvio Almeida, que é o outro companheiro da SPTA. Por que eu estou citando essas duas pessoas? Eu não estou esquecendo de citar outros, é porque não dá para citar todo mundo que estava envolvido. Mas essas duas pessoas foram simbólicas nessa luta. Eles deram, digamos assim, um impulso inicial para que as organizações que estavam no campo pensassem algo diferente. E que algo diferente era esse? Se você pensa, mas era uma agricultura sustentável, agroecologia, não era nada disso. Era pensar diferente. Que alternativa se teria àquela concepção da Revolução Verde, por exemplo? Sim. Lembrem que a Revolução Verde ocupava todos os debates da produção agrícola no mundo inteiro. No Brasil não era diferente. Então, era o pacote de venenos que chamava de defensivo, mas era veneno para o campo, sim, né? Sim. Veneno contra fungo, contra micro-organismos, contra inseto, na prática era isso, e transferência de tecnologia. E eram dois conceitos muito trabalhados por quem defendia, fundamentalmente,
o velho paradigma, que era o de combate à seca. Como é que se combate a seca? Vamos produzir mais, vamos comprar insumos, vamos meter insumos agrícolas, vamos meter inseticida, e assim produzir mais alimento. Não interessa, a produção é em grande escala, é compra de tratores, é compra de policultores, e aí as universidades, as instituições de pesquisa se voltam todas para isso e esquecem-se de tecnologias sociais, de tecnologias alternativas, de tecnologias históricas que os camponeses e camponesas, agricultores e agricultores familiares usavam. Então, como é que essa rede, a primeira rede, eu chamo de a rede mãe das outras redes, sinceramente. A Rede Projeto de Tecnologias Alternativas, que era um projeto ligado à FASE do Rio de Janeiro, esqueci de Sim. citar a FASE, mas a FASE também é uma das organizações protagonistas dos movimentos sociais, não é? Mais antigos e tal. Então, esse projeto é ancorado na FASE e recebe recursos internacionais não vinculados aos processos de desenvolvimento dos pacotes tecnológicos da época. Então, o que que esse projeto faz? E aí onde entra o pluralismo dentro da sua pergunta, né, das articulações. Esse projeto se difunde pelo Brasil inteiro, mas mais focado na região Nordeste e na região Sul, mais focado, eu estou falando, entende? Desenvolvem-se mecanismos e articulações sociais de cunho diferente, ou seja, no Nordeste aproveita-se de digamos assim, a massa crítica que tinha sido criado pós-constituinte, não é? Então, e essas organizações que eu citei, tanto MOC, SPLAR, como CETRA, se dispõem a ajudar nesse processo. Então, daí vão se criando mecanismos que chegam, por exemplo, daqui a pouco a gente vai abordar com mais profundidade, ao mecanismo de ocupação da Sudene, que para mim é um marco, digamos assim, é um ponto de transição, ou é um marco histórico, tá certo? Na luta por políticas públicas para o campo. Então, a migração se dá com muito trabalho. Veja, só para você ter uma ideia, a FASE estrutura esse projeto e cria centro de tecnologias, na época chamado assim, Centro de Tecnologias Alternativas. Vou dar exemplo de 2 no Nordeste, mas no Sul houve também, que era o Centro de Tecnologias Alternativas de Oricuri, que depois origina a ONG Caatinga, dá origem à ONG Caatinga, exatamente. Chamava-se Centro de Tecnologias Alternativas de Oricuri. E o Centro de Tecnologias Alternativas de Quixeramobim, que não originou o SPLAR, tá bem? O SPLAR foi que deu suporte ao centro, ou seja, ancorou o centro dentro da sua estrutura organizacional. Então, são mecanismos diferentes. Você pode perguntar, mas por que não foi igual? Porque não era igual. Não foi igual porque não era igual. Não tinha que ser igual. Num lado experimentava-se umas coisas, no outro experimentava-se outros, é assim que tem que ser. E continua a ser, né? Como a natureza, você não precisa colocar carimbos, assim, né? Aquilo se expressa da forma como é. Então, enquanto a Oricuri se desenvolveu a partir de uma rede de sindicatos, mas principalmente o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Oricuri, no CETAC, em Quixeramobim, no Ceará, aquilo teve o guarda-chuva do SPLAR, ou seja, o SPLAR cuidou de desenvolver o centro deles lá. Enquanto em Oricuri, isso deu tão certo que criou uma ONG que ainda hoje atua no semiárido brasileiro. E a migração de um paradigma para outro não se dá por conta dessas duas organizações, ou só dessas duas organizações, ou somente pela PTA. Se dá, por exemplo, pela compreensão, na verdade, da necessidade de mudança em função de uma agricultura mais justa, de incorporar as mulheres no processo, de que as mulheres elas não seriam meras, por exemplo, meras receptoras de informações, mas seriam atrizes concretas no processo de desenvolvimento sociopolítico das organizações sociais e também das tecnologias sociais. Então, a migração de um paradigma para outro, eu diria que é multifatorial. É algo assim a se aprofundar
no outro momento talvez, mas um é tema grande, né? multifatorial. Você não pode dizer, ah, se deu porque teve 2 centros fundados. Não, se deu por conta de uma série de fatores que ocorreram, digamos assim, favoráveis para que isso se desse, né? Pronto, a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado quando falar da ocupação da Sudene e da criação da ASA, tá bem? Tá bom. Marcelino, um outro tópico que eu achei interessante, uma frase, na verdade, né? Que acho que também está ligada até hoje com esse processo, né? Que não é um processo que começou só nos anos 80 ou 90, para mim é um processo que continua, né? No tempo, com avanços e atrasos, mas avança no fundo. E uma frase-chave foi Ilhas de Prosperidade Agroecológica, não é? E então, o que eu achei interessante é como é que essas mobilizações sociais contribuíram para a incorporação dos valores da agroecologia na ideia da convivência com o semiárido, né? Que foi-se construindo. Eu talvez acrescentando algo que é interessante, que tu falas muito da Escolar, né? E com convívio que eu tenho tido com as pessoas que trabalham no projeto consórcio algodão em consórcios agroecológicos, Sim, eles falam que a Esplar foi uma organização fundadora, né, dessa linha, né, temporal do projeto algodão. Por isso é interessante como uma coisa vai dando à outra e tudo sim. mais, né? Mas então, qual é a tua perspectiva? Como é que as mobilizações sociais ajudaram nessa incorporação desses valores? Ok, veja, o termo Ilhas de Prosperidade, ele vem de uma apropriação que ocorre em alguns territórios, né, a partir de um termo difundido, inclusive pelo agronegócio. Lembrem É, que, lembrem que o agronegócio no semiárido brasileiro, ele fundou, ou seja, ele colocou recursos e técnicos de comunicação, mas também monetários, muito fortemente nas áreas irrigadas. Então, por exemplo, você tem no Rio Grande do Norte, eu acho que, pelo que eu me lembro, esse termo vem lá do Rio Grande do Norte, no perímetro de irrigação do açude, do grande açude do Açu, né? Ali do lago do Açu, alguma coisa assim. É, onde ele capta a água de dois rios temporários, 2 rios regionais, que um deles é o Rio Piranha e o outro é o Rio Açu, né? O Piranhas Açu. É, e, de repente, alguém de um dos sindicatos lá disse assim, por que nós não podemos chamar a nossa iniciativa de ilhas de prosperidade agroecológica? Então, a gente usa um termo que eles usam, mas, ao mesmo tempo, usa digamos assim, não só um termo, mas uma concepção política, que é a concepção da produção social e política agroecológica, numa perspectiva de suprimir, digamos assim, o que eles exaltam com tanta facilidade a partir da produção nas áreas irrigadas. Sabendo nós, e dizia o líder sindical lá da comunidade, sabendo nós que a produção do agronegócio é altamente dependente de insumos agrícolas, altamente dependente de capital externo. E a nossa não. A nossa não é, a nossa é quase que totalmente independente de insumos agrícolas, ou seja, trabalha com reciclagem, não é? Constante de energia e matéria no agroecossistema, e isso já fornece todos os nutrientes necessários para que as culturas se deem bem. Agora, a prosperidade agroecológica, em se falando de agroecologia, você não pode permanecer somente no termo da produção. Você tem que extrapolar para a questão das organizações ou das articulações sociais e também da questão da gestão de conhecimento, porque na agroecologia você trabalha como movimento social, como técnica e como movimento social, técnica. Tem um terceiro fator que está me fugindo aqui, mas movimento social, técnica e gestão sustentável.
Movimento social, Sim. técnica e gestão sustentável. Ou seja, é uma tríade, né, de fatores que você tem que estar a todo tempo trabalhando essa questão. Então, a prosperidade é também no campo da comercialização. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas já vou dar o exemplo das feiras agroecológicas no semiárido brasileiro. Quanto a minha pesquisa levantou perto de 50, à época, agora não sei como é que Sim. está isso, mas à época, perto de 50 feiras agroecológicas espalhadas pelo semiárido brasileiro. Só o semiárido, se você incorporar as feiras da região lá de Recife, da região da Zona da Mata e do litoral, isso Tomado, cresce né? muito, entende? Mas assim, então, o que que as feiras agroecológicas proporcionavam? Proporcionavam renda semanal para as famílias que não tinham renda nenhuma ou que tinham uma renda sazonal, por exemplo, do algodão que você acabou de mencionar, que Sim. não existe mais no semiárido. O algodão, eu abordo também essa questão do ponto de vista histórico, era o ouro branco do semiárido brasileiro. Era chamado de Teve ouro uma branco do queda semiárido muito grande, brasileiro. né? Não, não foi uma queda, foi dizimado totalmente. O que você tem hoje no semiárido são localidades onde se produz algodão. Mas, assim, 50, 60 anos atrás, você tinha Então, todo pequeno Aquele agricultor tinha agricultor a tem um algodão produzir, né? para detalhe, cultivar, entende? que Max Alexandre, talvez não diga. saiba. Nós tivemos em Pernambuco um governador chamado Marco Maciel. Pessoa muito Sim, séria, muito direita, muito honesta, tal, tudo bem. Só que Marco Maciel ele tinha uma característica, ele gostava muito de agradar os poderosos. E fala-se que houve uma praga do bicudo, né, que Sim, dizimou, sim, foi a praga, né? atacou a nossa plantação de algodão, e dizem que foi um dos primeiros casos de terrorismo biológico. E o Marco Maciel, como um homem muito obediente, ele mandou erradicar o algodão de Pernambuco. Então, o ouro branco que nós tínhamos deixou de existir de uma safra para outra. Isso foi lá atrás, nos tempos em que o Marco Maciel era governador de Pernambuco, já faz muito tempo, sim. e nós não vamos esquecer jamais que Marco Maciel fez muita coisa boa, mas, entre outras coisas que ele não fez ou deixou de fazer, ou que fez errado, foi o tombou ao bicudo, ele não pensou em outra alternativa, simplesmente Uhum. mandou erradicar e provavelmente a mando de alguém. Veja, o bicudo, que é um coleóptero, é um besouro, foi importado das plantações dos Estados Unidos. E foi introduzido justamente no semiárido brasileiro. Aquilo, você tem razão, eu abordo isso no livro não como terrorismo biológico, né, porque a pesquisa ela tem que se manter meio neutra assim, tal, mas foi a causa do extermínio da cultura do algodoeiro no semiárido brasileiro. O que eu quero dizer com isso? O algodão arbóreo, que é o algodão tradicional do semiárido, ele era uma planta que produzia por 10 anos. Entre o terceiro e o sexto ano, ele tinha a produção máxima. Depois ele ficava com aquela produção residual, mas olhe, qual é a planta que dá um produto comercializado, garantidamente comercializado, de alto valor de mercado, entende? Por 10 anos, com 5 anos de pico de produção. É difícil, ok? Sim. Então, uma das ideias do extermínio do algodão arbóreo, e que é o Pedro Jorge Bezerra Ferreira Lima, que é, digamos assim, o criador não sei se criador, mas é o mentor intelectual do projeto de algodão orgânico no semiárido brasileiro, que é do ESPLA, ainda hoje trabalha, deve estar aposentado, mas trabalha. O grande Pedro Jorge, meu amigo, né? Ele dizia sempre isso: não se iludam, o bicudo entrou para dizimar o algodão arbóreo que os Estados Unidos não tinham. Os Estados Unidos cultivavam algodão herbáceo, então eles precisavam vender as sementes para o Brasil, Pois é. meteram sementes contaminadas com o bicudo, e aqui o bicudo lá no Brasil, no semiárido, encontrou um ambiente excelente para procriar e dizimar a cultura do algodoeiro. E aí Assim, é onde eu fico muito tranquilo em falar em terrorismo biológico. Naturalmente, o Marcelino Lima ele não vai usar essa tecnologia, mas não foi outra coisa, né? E o terrorismo biológico encontrou em Marco Maciel, vamos dizer assim, um parceiro muito muito obediente, né? Enfim, e fez exatamente
o que os norte-americanos queriam. Mas eu quero aproveitar esse momento Sim. para dar as boas-vindas, registrar a presença entre nós de um conjunto de pessoas que estão assistindo. O Burgivol Alves de Souza, Sim. que está aqui entre nós, a Ana Lúcia, o Isaías Marcelino, o James Fábio de Souza, a Maria Amparo Souza Lima, A minha irmã. a sua irmã, não é? Bem-vinda, bem-vinda. A Maria Esther, a Olivânia Serena, enfim, todos estão bem-vindos, todos estão adorando o programa, assim como todos nós. Bem-vindos. Ok, obrigado. E eu aproveito Alexandre, para já pedir aqueles que ainda não são inscritos ao canal, até agora que se inscrevam, não paga nada, Inscrevam-se no é um canal. clique e a gente manda a mensagem ao mundo que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, muito boa vontade do respeito ao meio ambiente, a gente pode construir um mundo melhor para todos. E que um mundo que não é bom para todos, não vale muito a pena. Diz, Maxime. Então, já que estamos abordando temas assim chamativos, né? Algo que eu achei interessante, Marcelino, nas tuas conclusões que identificas, é a questão da mobilização. No âmbito da mobilização social, hoje em dia há aquela frase muito chamativa, né? Que é o sem feminismo não há agroecologia, né? Sim. Essa frase eu achei interessante e depois peguei outra do texto mesmo, uma que se fala em que uma das agências de cooperação internacional, lidando com uma das ONGs, pede que seja contratado um economista, né? E a pessoa fica... A reação de primeira... A primeira reação era, mas porquê? Porque é um economista, né? Mas tem a sua lógica, né? Embora seja uma lógica que se possa discutir, né? Tanto, e essa questão também do feminismo, né? É outra que também foi difícil, né, de abordar. Só que acho que uma coisa que podemos trazer também para trazer um tom positivo, né? Junto com essas duas coisas, é a questão da importância da juventude, né? Então, como é que tu achas que esta mobilização destes tipos de assuntos, né? O género, a renda, a juventude, né? Como é que a mobilização social incorporou essas ideias e qual é que foi a sua relação com a cooperação internacional, né? Ok, eu vou começar por uma conversa que eu tive, contando uma conversa que eu tive com um ex-colega de trabalho, que eu não quero citar nomes aqui, mas enfim. Um ex-colega de trabalho meu disse assim, olha, nem tudo que está no seu livro eu concordo. E eu disse, mas não é para concordar com tudo que está no livro. O que está no livro é resultado de um processo de investigação social que aborda vários temas, entre eles foca nas mobilizações sociais para a construção de um processo de agricultura sustentável. Leia-se agroecologia. Também, então, não é para agradar a todo mundo. Como eu disse há pouco, por exemplo, o tema de gênero que você faz na última pergunta, o tema gênero, foi um tema difícil de ser trabalhado. Ninguém pensa que foi simples, né? As mulheres no campo, as mulheres com atuação no campo, encontraram resistência de toda forma, resistência nas hostes do governo, seja ele qual fosse, estadual ou federal, encontraram resistência dentro de algumas ONGs, encontraram resistência nas articulações e movimentos sociais, encontraram resistência. Se você diz assim, hoje é tudo tranquilo, também não é tudo tranquilo, em minha opinião, e a partir do que foi investigado, a partir do que foi investigado na pesquisa, não é tudo tranquilo. Por exemplo, chegou-se ao ponto num dos congressos assim que abordava a agricultura sustentável, as mulheres terem que ocupar a mesa e dizer assim, olha, ou nós temos voz para explicar ou para falar sobre o processo histórico de desenvolvimento da agroecologia, ou isso aqui não se realiza, entende? Então, quer dizer, são atitudes desta que, em minha opinião, né, são atitudes desta que fazem, que provocam uma revolução. Então, hoje em dia, uma das frases-chave chaves das articulações
sociais no campo, mais modernamente falando, é esse: sem feminismo não há agroecologia. Eu não chego a pensar assim, eu acho que há agroecologia sem feminismo. Agora, com feminismo pode ser melhor, entende? Sim. Porque pode proporcionar às mulheres no campo, do campo, melhor condição de vida, gestão de seu próprio dinheiro, né? O que acontecia antes? Muitos projetos eram direcionados aos homens e havia muitos desvios. Depois notou-se que os projetos geridos por mulheres rurais, tinham melhor resultado. Por que não investir nisso? Então, é uma atitude feminista, eu não vejo assim, mas há quem veja e eu respeito, né? Assim, Sim. o que eu digo é assim, o protagonismo feminino é muito necessário Portanto, para um desenvolvimento do ponto de vista agroecológico, estou falando, sustentável agroecológico, certo? Agora, não podemos negar também que, por exemplo, como eu tenho um conhecimento muito forte da história do desenvolvimento disso tudo, até chegar aos termos de hoje, a gente não pode negar que alguns temas foram realmente sugeridos pela cooperação internacional. O tema de gênero foi um deles. Muita gente trabalhava gênero como sendo a atividade de mulher. E depois, quer dizer, as organizações de fora, eu posso dizer que a Oxfam foi uma organização que contribuiu muito, o DED alemão, o Serviço Alemão de Cooperação Técnica, contribuiu muito, a Caritas Internacional contribuiu muito para que os temas fossem discutidos, né? Por exemplo, uma pessoa que eu entrevistei, que também aqui não posso dar nome das pessoas por causa da minha pesquisa, uma pessoa que eu entrevistei disse assim para mim: olhe, eu cheguei a pensar, uma das coisas mais importantes que a nossa organização teve no trabalho com gênero foi realmente não somente a sugestão, mas o apoio que recebeu da Agência Internacional no tema gênero. Então, isso já diz tudo. E não foi só essa pessoa que disse isso. Essa narrativa ela se repetiu por várias entrevistas. Você falou, por exemplo, da questão da comercialização, e eu vou abordar a história lá. Se não tiver economista, não tem. Isso é verdade. Uma organização holandesa chegou a ensaiar uma imposição relacionada com isso, com as organizações. E as organizações, algumas trabalharam com cooperantes externos, como economistas contratados para a organização, para trabalhar o tema de economia. Isso em alguns momentos deu certo, em outros momentos foi um total desastre, né? Não vou citar nome de ninguém, nem as ONGs em que isso ocorreu, mas eu tenho conhecimento disso para dizer. E eu posso dizer que é algo ruim. Eu, assim, como pesquisador, como investigador científico, eu diria que não foi algo ruim. Acho que as organizações sociais internacionais poderiam ter feito outros caminhos, outras abordagens pedagógicas, metodológicas para introduzir tema, mas nunca pela imposição. não, Então, isso é no errado. livro eu cito, isso é de uma citação de um entrevistado, de uma pessoa entrevistada, vou falar assim, que diz assim: olha, se nós não contratássemos um economista, não teríamos o recurso. Eu conheço a organização, sei que não contratou economista, sei que teve por um período uma espécie de consultoria externa lá e tal, ligada à economia, mas nunca contrataram o economista. E não perderam, nem por isso perderam o apoio em dinheiro, em recurso, né? Agora eu quero deixar esse bloco aqui com um exemplo bastante positivo. Um dos entrevistados de uma das organizações que trabalha nos territórios me deu o seguinte depoimento, disse assim: olha, a interferência ou as sugestões da cooperação internacional não foram de todo maléficas, não. Não podemos satanizar isso. O que ele queria dizer com isso? Ele disse assim: olha, por exemplo, as direções sindicais atuais que ocupam cargos de direção no Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais são os jovens, ou os homens e mulheres jovens, digamos assim, que eram as crianças que foram sugeridas que nós trabalhássemos 15, 20 anos atrás. Então, eu assim, perguntei: mas por quê? Por que você diz isso? E a pessoa me dizia assim: olha, imagina, esse território é um território tem
uma marca, né, que é a luta, a luta sindical rural, bastante qualificada, né? É, imagina, então, com as crianças que a gente poderia formar antes, entende? Ou seja, debatendo os temas sobre agroecologia, sobre justiça social, sobre direitos no campo, né? Sobre valorização da mulher no campo, não é? A valorização do ente feminino no campo, não é? Então, imagina, dizia minha pessoa entrevistada, imagina então, como é a atuação dessa, politicamente muito mais qualificada. Então, esse é um bom exemplo, não é? Obviamente, houve vários exemplos que eu não quero citar agora, mas houve vários exemplos de situações em que as organizações vinham mesmo impondo temas, né, de fora para dentro para poder trabalhar. Outra pessoa, agora de outro estado, já do Ceará, quanto estado eu posso dizer, não tem problema, disse-me assim, a nossa organização é, trabalhou com influências más e influências boas. E aí deu Boas. vários exemplos do que era bom e do que era mal para elas, entende? Então, assim, Uhum. se você pensa, você tem um pensamento holístico, né, assim, de sustentabilidade, você tem que lidar com tudo, na verdade. Tem mesmo que lidar com tudo. Senão você nunca sairia do antigo paradigma de combate à seca para o paradigma, digamos, atual de convivência com o semiárido, fundado em processos sustentáveis de produção, diga-se, leia-se agroecologia. Entende? Sim. Não sei se Então, respondi a tua pergunta ou se sim, comentei acho que bem. já dá um bom resumo, né, dessa ideia, e acho que até abre discussão para a minha próxima pergunta, que é pensar o presente com relação ao passado, né? E a próxima pergunta é mais do presente para o futuro, né? E aí acho que podemos estar mais abertos para discutir o que é que isso pode ser, tudo mais. E então, a minha pergunta é pegar essas ilhas de prosperidade agroecológica, né, que nós encontramos no semiárido, e como é que podemos torná-las em verdadeiros continentes, né? Ou pelo menos um continente, né? E como é que podemos fazer isso sem encontrar os entraves, que é um tema que tu abordas na tese, né? Muitos dos entraves que ficaram explícitos em 2016, né? Sim. Com o impeachment da Presidente Dilma. Especialmente na questão de recursos financeiros e humanos, né? Como é que podemos pensar o futuro e superar algumas dessas dificuldades que nós encontramos no passado, né? Mais uma vez eu vou para a questão da pluralidade. Por exemplo, a sua pergunta, eu fiquei pensando aqui, puxa vida, se eu tivesse resposta para essa pergunta, eu faria um pé de meia bom. Mas, enfim, eu acho, pronto, olhando para a pluralidade, você tem, embora você centre a pergunta nas ilhas de prosperidade, eu vejo isso assim como uma conotação mais semântica de como que você pode que sugestões teria para expandir, digamos assim, as experiências que deram certo, né? Sim, exato. O problema é que as experiências muitas vezes são muito pontuais e às vezes são territoriais, né? São territoriais, são experiências que envolvem o estado todo. O que eu posso dizer com isso? Por exemplo, eu entrevistei uma pessoa de uma organização da Bahia que disse assim, olha, nós nunca teríamos tido o impacto que tivemos se não estivéssemos dentro das redes sociotécnicas, né? Por exemplo, da Rede Até Nordeste, da ANA e da ASA. O que é isso? Então, você dizer, então uma ilha de prosperidade é você pegar e fazer um carimbo? Não. Os processos sociais são diferentes. Uma experiência social que se desenvolve, por exemplo, no Agreste Paraibano, onde tem um tecido sindical rural, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, bastante politizado, digamos assim, é diferente de um agreste pernambucano, onde você tem de tudo, tem sindicato Sim. pelego, tem sindicato atuante, tem de tudo, você tem um tecido social misto. Então você pode dizer, o que deu certo no Agreste da Paraíba dá certo no Agreste Paraibano? Nananina, não. Não é assim. Entende? Então acho que, creio que
Eu creio que, assim, eu vou dizer algo que talvez os espectadores não gostem, mas os internautas não gostem, mas eu tenho que dizer, é o que minha pesquisa aponta. Cada caso é um caso, mesmo do ponto de vista territorial, mesmo do ponto de vista estadual. Vamos lembrar uma coisa que eu abordo no livro também, que são os entraves que você falou agora. Vou falar um pouquinho sobre isso. Um dos maiores entraves, o que eu diria assim, que impediu mesmo, que derrubou as articulações sociais no semiárido brasileiro, foi a extinção dos conselhos. Lembra que após a destituição de Dilma, quando entrou o governo Temer, uma das primeiras providências que o governo teve foi de retirar recursos, tudo que era recurso para as organizações, para as reuniões de conselhos. Então, isso atingiu desde o Conselho Central até os conselhos municipais, os pequenos conselhos nos municípios. Então, no processo, vinha de um processo de construção de políticas públicas, né? É aí onde eu quero ancorar o trabalho da ASA também. Vinha um processo de desenvolvimento dos conselhos locais, conselhos territoriais, comissões do Programa Milhão de Cisternas, associado com comissões dentro dos programas de desenvolvimento econômico, né, já trazido pela presidenta Dilma Rousseff e tal. Então, isso tudo foi por água abaixo, só com a mudança do presidente. Ou seja, o golpe foi fatal para a articulação social. Estou falando do semiárido brasileiro, que é o meu ambiente de pesquisa. Tá bem? Então, um dos entraves foi esse. Agora, por outro lado, veja, ou seja, as organizações sociais, as ONGs, mas também as articulações e os movimentos sociais foram atingidos de todos os lados. Lembrem que quando o governo Lula injetou muitos recursos no PRONAF, que é uma das principais políticas agrícolas, né, do país, da fortalecimento da agricultura familiar, o que aconteceu? Algumas organizações internacionais de financiamento de trabalho na área da agricultura disseram assim, opa, agora vocês têm um governo social, popular, que apoia vocês, tal, a gente pode sair dessa e vai apoiar a África, a Ásia, os países mais pobres, o Brasil já é a sexta, sétima economia do mundo, não precisa mais da gente. Então, teve esse efeito também. Esse efeito é tratado como um entrave. E o entrave se deu em duas direções. Por exemplo, você tinha, por um lado, a cooperação internacional se retirando, em três, na verdade. O golpe, que aí retirou recursos também, e as organizações. É uma crítica que eu faço no livro, as pessoas não gostam de ouvir, mas é uma crítica da pesquisa. As organizações também não se organizaram, as ONGs não se organizaram para gerar sustentabilidade financeira. Sustentabilidade financeira sempre foi um sonho perseguido pelas organizações nacionais no Brasil e pelas entidades da cooperação internacional. Quantos projetos e projetos foram viabilizados visando a questão da mobilização e captação de recursos? O aprendizado com isso também. Então, é um outro entrave, ou seja, as organizações, os movimentos sociais e as articulações em rede, as articulações sociotécnicas, os agentes sociotécnicos, foram atacados por três flancos, assim, diferentes. Foi um golpe muito pesado. Isso agora, no atenção, aspecto financeiro, não é? No aspecto financeiro, mas também organizacional, porque o financeiro leva a isso. Suporte organizacional. Lógico, você tem uma equipe de 20 pessoas trabalhando, você retira metade do recurso, você tem que demitir metade da equipe. Teoricamente, não é bem assim, mas para ser pragmático, é isso que acontece, né? Mas veja só, e aí onde eu quero ancorar a sua pergunta na experiência da ASA. A ASA nunca teria feito o que fez sem o apoio, o forte apoio dos governos Lula da Silva e Dilma. Vão dizer, mas você é lulista? Bem, todo mundo sabe da minha opção política. Enfim, mas eu não estou dizendo aqui que os outros governos, eu acho que tudo isso começa em Fernando Henrique Cardoso de uma forma muito tímida, muito tímida. Diga, Alexandre. Não é só você que é lulista.
todo mundo que eu conheço é lulista, né? Alguns não são, mas ninguém é perfeito, né? Você pode ficar tranquilo que você está... A gente tem um defeitinho desse, né? Eu não posso nem dizer que não sou, porque eu votei sempre a vida inteira nele, desde 1989 Mas até só você agora. também não. Pode ir tranquilo que... Pronto. Aqui estamos entre amigos, né? Exatamente. Então, mas veja, a ASA nunca teria feito o que fez. A ASA chegou à marca de 1.400.000 cisternas no semiárido brasileiro. Da última levantamento que eu tenho visto, não sei como é que anda isso, mas enfim, é impossível construir isso só com recurso também. Veja, se você jogar recursos para uma empresa fazer isso, ela não consegue fazer. Só era possível fazer por causa da forte articulação social que tinha. A ASA tem uma articulação de 800 organizações entre ONGs, grupos de igreja, cooperativas, sindicatos de trabalhadores rurais. Eram 800 organismos trabalhando em cima de uma superfície maior que a França e a Alemanha juntas. Sim. Atenção, não se consegue fazer isso sem uma organização social, um sistema de comunicação que não foi perfeito, mas chegou, assim, não chegou perto da perfeição também, mas foi feito um esforço enorme para abordar ou para atacar essa frente, digamos assim, organizacional da ASA. Eu estou falando da ASA, mas teve outras ONGs, né? outras redes sociotécnicas que foram, a ANA também teve um grande peso, a Rede AT Nordeste, mas a ASA foi sem dúvida, e é sem dúvida, a grande rede sociotécnica que fez a diferença no semiárido brasileiro. A ASA levou o governo onde ele nunca foi. Sim. Nos rincões, sabe, do semiárido, onde nem a Emater, nem a ANCAR, antigamente, nenhuma organização governamental de extensão rural ou de comunicação rural, ainda tem o termo extensão e comunicação, né, para chatear a gente, nenhuma dessas organizações conseguiu chegar onde a ASA chegou. Agora, só chegou por quê? Porque tinha o Sindicato de Trabalhadores Rurais, ou a Associação Comunitária Rural, lá na Serra de Triunfo, ou lá na Serra do Baturité, no Ceará, ou lá nos confins da Bahia, que eram responsáveis para implantar cisterna, para fazer mobilização social, para fazer capacitação sobre convivência com o semiárido e agroecologia. Então, se você imagina a asa, no livro eu tenho uma imagem disso aqui, eu chamo a teia de aranha, né? Uma teia de aranha. uma Exatamente imagem isso muito... que eu ia... E o que é engraçado, Marcelina, é que sempre que a pessoa vê uma dessas cisternas, talvez não venha isso em mente, né? Mas aquela cisterna é produto dessa teia de aranha, né? É uma teia de aranha regional. Exatamente. Semeou cisternas por todo lado, né? Exatamente. Os diretores da ASA não saíam para construir cisterna, não. Quem construiu era a cooperativa articulada nessa rede sociotécnica, entende? E aí está o grande valor da articulação social rural. Aí está o inestimável valor. A ASA construiu um patrimônio educativo, pedagógico, que a gente não tem noção da dimensão desse patrimônio. Não há. Tem algumas teses sobre a ASA, tese de mestrado, e tem uma de doutorado de um pesquisador chamado Paulo Afonso, não lembro do sobrenome dele agora, mas é inclusive citada no meu livro, que ele mergulha profundamente nas dinâmicas da ASA e tal. E lá você pode perceber a riqueza que essa articulação social construiu. E lembrando que ela começou no ano 1999, como eu chamo assim de um ponto de inflexão na organização social no campo, no semiárido brasileiro, visando a produção agroecológica. Ela começou na ONG Diaconia, na Ilha do Leite, no Recife. Então, a Diaconia foi quem abrigou a ASA os primeiros 6 ou 8 meses de vida dela. Depois eles, alugaram um prédio em Recife, fizeram... porque também foi crescendo, a ASA cresceu de um jeito que tinha muitos funcionários para poder dar conta de um processo de gestão que não é só, gente, de construção de cisterna. É como o Maxime disse há pouco, a paisagem do semiárido brasileiro foi mudada pela ASA. Se você vê hoje pontos brancos, se você sobrevoa o semiárido, você vê pontos brancos espalhados aqui que são cisternas, pontos redondinhos assim, são cisternas
espalhadas por todo o semiárido brasileiro. Só foi possível pela articulação sociotécnica, pelas pequenas organizações que estavam lá. As médias, as grandes, o MOC, o SPLA, são grandes organizações, o Caatinga, mas também tinha aquelas cooperativas pequenas, as organizações sindicais, sabe? Os grupos menores que diziam, olha, nós podemos fazer cisterna aqui. Então, isso era uma cadeia, uma rede De assim, alto a muito baixo, bem né? articulada e organizada, de execução, vamos dizer assim, de um programa, repito, não somente de construção de cisternas, mas também de formação social em agroecologia e convivência com o semiárido e de articulação e mobilização social, o que extrapolei muito a formação. Ou seja, entrava-se também nas questões nas dinâmicas dos sindicatos, das associações rurais e tudo. Não sei se consegui responder a tua pergunta. Sim, Então, sim, sim, por mim. no campo dos entraves era um pouco o que eu queria dizer, e dizer assim, olha, isso tudo foi possível porque lá de trás, sabe, as organizações se abriram para compreender como seria um processo de transformação de paradigma, na verdade. Como é que nós saímos de uma situação em que o compadrio, não é, não somente o compadrio, mas assim, a prisão, digamos assim, você troca a água por voto. Esse era uma dos jargões, não é? Trazidos pela questão do combate à seca. A Sudene distribuía recursos com os deputados, com os senadores do Nordeste, e estes com seus prefeitos, e os prefeitos com seus cabos eleitorais, e você ou votava neles ou não tinha, sabe, uma coisinha, uma camisa, Sim. uma bota no fim, ou uma cesta básica, ou alguma coisa assim. As organizações sociais romperam com esse paradigma. Se vamos retornar a ele, eu espero que não, espero bem que não. Mas isso depende muito de como daqui para frente isso se organiza, entende? Enfim, só para a última parte que eu queria abordar nada vai funcionar se não tiver apoio governamental. Por exemplo, eu estou falando de apoio amplo, não é só financeiro, não. A universidade precisa abrir os olhos para isso. A universidade, já existe muitos cientistas, muitos acadêmicos no mundo que estão olhando para isso, estão olhando para essa dinâmica social de produção sustentável, não é? O Burgvall, que o Alexandre falou, que tá na live, né? Ele é professor da FACIAGRA, que é uma pequena faculdade lá no Araripe, mas que tem sua importância. São pessoas como ele, como professores como ele, que vão conseguir influenciar a academia. Será assim, chegaremos a influenciar a academia como um todo? Eu não acredito nisso. Eu acredito que vamos continuar influenciando setores dentro das universidades, departamentos, ou pessoas dentro dos departamentos, mas já é alguma coisa. Para mim, entretanto, a universidade teria que se voltar plenamente para isso. Teria que se voltar, porque, assim, se a gente entra no tema meio ambiente, nós não temos um planeta B. Então, eu deixo aqui uma abertura para a discussão desse caso, né? Ou seja, o agronegócio no mundo está destruindo as terras férteis. Isso nós sabemos. Qual é a alternativa disso? Produção sustentável. Outro dia eu vi um depoimento da ministra Sônia Guajajara respondendo a um questionamento de um deputado, que ela foi no Congresso, dizendo assim, que era melhor trazer os indígenas, as populações indígenas, para recantos onde poderiam cuidar dele e abrir aquilo tudo para a produção. E ela disse, olha, eu sinto muito dizer, mas aquilo ali é a maior riqueza que o planeta Terra tem. Desculpa Sim. lá, é a maior riqueza que o planeta Terra tem. Você pode imaginar quantos medicamentos ainda não foram descobertos na Amazônia e o valor monetário, histórico e medicinal que isso teria? Ou seja, todas as culturas. Então, a gente está falando, ou seja, quando eu falo assim de uma abordagem de articulação em redes sociais, se nós pomos um olhar holístico em cima disso, isso se amplia para o mundo. Necessariamente se amplia para o mundo. Se as universidades não conseguirem enxergar isso, mesmo através de alguns companheiros que temos lá por dentro, no Recife nós temos várias pessoas
foram ligadas às ONGs Felipe Jalfim, Luiz Cláudio Matos, Marcos Figueiredo e outras pessoas são importantes nesse processo. Tem que provocar mesmo as reitorias, as políticas educacionais do país para se voltarem para isso, senão isso vai acabar um dia, né? E eu acho que exemplo já temos. Exemplo de produção sustentável, temos inúmeros exemplos. Aqui, se eu fosse falar agora neles, ia Sim, eu extrapolar dava outro muito tempo, programa, né? mas enfim, seria outro programa, na verdade. Pois, Marcelino, Alexandre, vou dar-te a palavra. Uma marca nossa, viu, Marcelino? Eu vejo também as pessoas que estão nos acompanhando, é que esse programa foi idealizado pelo Maxim Jaffe e foi idealizado para ele demorar algo em torno de 30, 40 minutos. E ele nunca conseguiu. E é uma coisa Imagino. muito Já boa, desistimos porque há muito tempo. já desistiu. Isso a gente não consegue aqui cumprir aquele horário, porque os assuntos que são trazidos aqui à baila são muito interessantes. E eu queria fazer duas perguntas, e vou fazer Sim. numa só, que nós já estamos, de fato, com o tema estourado, que nós temos um programa daqui a pouco, um outro programa, mas eu vou introduzir e fazer duas perguntas numa só, e elas talvez até se choquem de alguma forma. A primeira é com relação à proposta do professor Geraldo Eugênio, que esteve aqui conosco no programa Vida Selvagem. E o Geraldo Eugênio, que é um aluno igual a você, e mora, me parece, em Serra Talhada, e o sonho de Geraldo Eugênio é transformar o semiárido numa segunda, num centro de produção, tal qual é o Cerrado. E isso muda muita coisa, porque, de fato, o foco que se tem hoje das comunidades, das pessoas, para a produção no Senado é um tipo, não é isso que ele fala. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa preocupação que o Geraldo Eugênio tem com relação a eventuais investimentos tecnológicos no Cerrado, no Na semiárido, Caatinga, para, de alguma forma, fazer uma modificação em termos de produção. Isso é uma pergunta. A outra é a seguinte, aí já não tem nada a ver com essa, mas eu queria que você reunisse as duas respostas num tempo só. É com relação à questão política. É, o, eu lembro que a ocupação, que você tão bem retratou no livro da Sudene, ocorreu durante o governo do senhor Itamar Franco, né? O superintendente da Sudene era o Cássio Cunha Lima, e, enfim, o Cássio Cunha Lima, um deputado, um jovem deputado, ele não queria se indispor com as pessoas, e aquilo de fato, representou um ponto alto da mobilização dos movimentos sociais do Nordeste, então. E o Nordeste, ele, como você bem falou, ele tem uma tradição muito forte nisso, as ligas camponesas lá atrás, com Francisco Leão, enfim. Sim. E começou também numa coisa muito pequena, e cresceu, cresceu, cresceu. E eu lembro que em 63, quando o Francisco Leão trazia o pessoal para o Recife para fazer algum pleito ao governador Arraes, as lojas fechavam, estavam chegando os comunistas, porque estavam chegando, iam comer as criancinhas, e, enfim. E por conta disso, o Francisco Leão, que não se dava bem com Arraes, os dois foram presos depois do movimento 64. Ou seja, os movimentos conservadores e reacionários sempre jogando a opinião pública contra a organização social, seja no campo, seja na cidade. Aí agora, a gente vê também um movimento recente que ocorreu, nós lembramos também o que ocorreu no governo Dilma, com a extinção dos conselhos. Não foi só todos os conselhos, que aqui era coisa de comunista, né? Sim. Aquilo Sim. reduzia, aquilo queria substituir o parlamento brasileiro pelos comunistas. E a democracia que vale no Brasil é a democracia representativa, e aquilo é uma democracia participativa, coisa de comunista, né? E aí houve o golpe que derrubou o presidente Dilma, depois houve a renovação do golpe, que tornou o presidente Lula inelegível, só que o povo está vivo. O povo está vivo, e nós reconduzimos, com a força do povo, especialmente do povo nordestino, nós reconduzimos o presidente Lula ao governo. Acontece que os grupos da extrema-direita que foram deslocados do governo, eles não estão mortos. Pelo contrário, nos últimos dias,
É verdade. Era uma demonstração de burrice, mas também de força. Eles aproveitaram o AgroShow, que é um movimento de grandes produtores rurais, em São Paulo, parece que em Ribeirão Preto, para levar o Inominável, o Quadrúpede, o Jair Bolsonaro, para fazer uma festa. Fazer uma festa. E, sintomaticamente, ao mesmo tempo, eles conseguiram a instalação de uma CPI do MST. E aí nós sentimos, primeiro, de um lado, a necessidade de estimular a organização social, de estimular, aproveitar a presença do presidente Lula no Palácio do Planalto para reaver alguns terrenos que nós perdemos ao longo do tempo. Aí eu queria que você comentasse essas duas coisas. Primeiro, essa eventual modificação da vocação da terra no semiárido, que é a proposta de Geraldo Eugênio. E depois, como é que a gente pode, de alguma forma, ganhar espaço ou recobrar espaço diante dessa pressão que está havendo? Por exemplo, será que a gente pode entender como divulgar a importância do MST na produção de alimentos? Ou será que a gente vai estar, daqui a pouco a gente vai cair de novo nas mãos de um qualquer que vai erradicar as nossas riquezas com medo de um bicudo que não tem sentido? Bem, vamos ver. Eu não conheço, tenho que ser honesto nesse sentido. Aliás, sou normalmente honesto e vou ser mais uma vez. Eu não conheço as propostas do professor Geraldo Eugênio. Eu não tenho a menor ideia do que ele propõe para o semiárido brasileiro. Até é uma pena que eu não tenha visto o programa que ele participou. Agora, veja, a gente desenvolve ao longo do tempo, vai ficando velho também, vai aprendendo muita coisa. Eu acho assim, há espaço para tudo, desde que você conserve as bases de produção, as bases físicas de produção. Terra, trabalho e capital. Se você conservar isso e indo, não fugindo da abordagem, digamos, economicista clássica, que eu não quero entrar nesse âmbito, tá bem? Fugindo dessa abordagem, eu diria, se você mantém o solo produtivo, se você mantém as bases sociais de produção ativas, porque eu não acredito, eu acredito nas produções individuais, obviamente. Agora, acredito que ela tem que estar inserida em algum contexto, seja de mercado, seja de consumo sustentável, de consumo coletivo, em algum contexto ela tem que estar inserida. Mesmo no contexto da exportação. Nós tínhamos, você falou no algodão orgânico, Maxime. O Sim. algodão orgânico das comunidades rurais é exportado para a França, ou pelo menos era. Era disputado, digamos, Ainda é. numa fala bem popular, à tapa pelas organizações nacionais no Brasil e por algumas organizações externas, principalmente francesas. Ou seja, o que é isso? Então, eu acho que há espaço para tudo. Eu acho que, agora, se não tiver inserido, você vai produzir para quê? Ou seja, eu costumo dizer o seguinte também, Alexandre, quando você pensa bases produtivas, principalmente se a base produtiva pensada for sustentável ou de cunho agroecológico, as pessoas que estão ouvindo sabem o que eu estou dizendo, isso, pelo menos algumas devem saber o que eu estou dizendo, você não pode fazer carimbos, nunca. Ou seja, o que dá certo no cerrado pode dar muito errado na caatinga. Entende? Então, eu desconfio sempre de propostas assim, vamos fazer... Tudo bem, como eu não conheço, não quero comentar muito isso, né? Assim, eu não quero mesmo. Eu acho que o professor lá, ele deve ter suas razões e bases científicas e técnicas para dizer e tal. Mas eu acho sempre um bocado perigoso dizer, eu quero fazer aqui o que está sendo feito lá. Com que base se diz isso, né? Então, Ele, ele, só um só para negocinho. concluir o Ele não raciocínio, é só para porque concluir... só para defender, ele não quer aplicar no cerrado, aplicar no semiárido que se faz no cerrado. Ele acha que a Embrapa deveria tentar, no cerrado, no semiárido, fazer algo que deu certo, quer dizer, em outro princípio, né, seria, não é aplicar o que vale lá, aplicar aqui. Não é isso, não. Ele acha que aqui, né, no cerrado, no semiárido, existe alguma coisa que pode dar certo.
como Ok, alguma ok. coisa. Não, eu percebi Há isso, muitas sim. coisas que o Eugênio, se fores ver o programa, vais ver que concordas, Marcelino. Até a questão Não, da não, educação. veja, como eu não. Olha, eu tô recuando um pouco, assim, porque, como eu não conheço, é muito perigoso você dar opinião. Sim, sim, claro. Por exemplo, se tiver alguém da Embrapa vendo, me perdoe o que eu vou dizer agora, mas eu já estive. A minha pesquisa de mestrado foi feita dentro da Embrapa de Sobral, a Embrapa Caprinos, hoje. Né? Eu conheço um bocado a estrutura da Embrapa. Eu sei que a Embrapa, como as universidades, funciona por setores também. O professor João Ambrosio de Araújo Filho, que foi meu co-orientador no mestrado, que, pronto, é uma pessoa que deixou uma produção científica enorme, não é assim? Não sei se já ouviram falar nele, mas ele deixou uma produção científica enorme. Ele foi muito questionado dentro da Embrapa, porque ele quebrou um paradigma dentro da Embrapa. Ele disse, em determinado momento, ele disse, não preciso no processo eu aprendi com o processo de reciclagem da Caatinga e com agricultores e agricultoras familiares que na Caatinga você não precisa usar fertilizante químico para, por exemplo, incorporar determinados nutrientes do solo. Então, ele usava um princípio de reciclagem de Sim. nutrientes a partir da poda dos arbustos e das árvores. E E, só isso já causou uma revolução dentro da Embrapa. e isso hoje em dia é aplicado no Cerrado também. E Está isso sendo hoje em dia é aplicado. aplicado. Também, o que eu quero dizer com isso? Então, houve alguns pioneiros, digamos assim, dentro das organizações de pesquisa oficiais, que precisavam, em minha opinião, ter sido melhor ouvidos pelas Sim, direções, entende? sim, O sim, sim. doutor João Ambrosio era um deles, né? E eu sei que na Embrapa Semiárido, em Petrolina, há alguns pesquisadores que pensam em coisas assim e tal, mas tem, principalmente nos últimos anos, com a destituição dos cargos de confiança dessas estatais de pesquisa e tal, entrou gente lá com a cabeça muito quadrada que não quer nem ouvir falar em agricultura alternativa ou em agroecologia, em agricultura sustentável. Entende? Sim, Então, sim, sim. esse eu abordo no meu livro essa questão como um dos entraves. Muda um governo, muda as peças-chaves, as reitorias das universidades, que estavam se abrindo a um processo lento, aquilo é muito lento. De repente, recebe um golpe assim, né, rasteiro, os reitores já eram indicados, não sei o que, tal, os diretores das empresas estaduais de pesquisa era de acordo com o governador, se era de um lado assim ou de um lado assado. Então, isso não pode funcionar bem Não assim, pode No entende? funcionar. fim das Aliás, contas, Marcelino, só entrando aqui, eu acho que em alguns casos os pesquisadores que têm os resultados melhores são aqueles que têm uma certa constância nessas entidades. Eu, por exemplo, tenho bastante respeito pelo IBGE, porque acho que Sim, existe essa constância, né, no IBGE. Nas universidades eu acho que é mais difícil de manter, no Embrapa também, né? Mas o Embrapa e as universidades federais são muito diversas, eu acho, tem de tudo, né? é São muito verdade. diversas. Agora, eu acho que há uma crítica que pode-se aplicar, e eu acho que tu abordas nisso da questão da educação, né? Ah, o programa está ficando comprido, mas vale a pena essa questão. É que as universidades muitas vezes são fechadas em si, né? Elas vão, pesquisam, mas muitas vezes têm dificuldade em entrar no mundo, né? Se muito tem publicações, tem congressos, isso, mas acabam muitas vezes esquecendo-se que as pessoas que eles formam são pessoas que muitas vezes vão trabalhar no mundo, né? Vão trabalhar com agricultor familiar e Sim, tudo mais, sim. né? E então eu acho que muitas dificuldades, até com as tecnologias sociais que são desenvolvidas, por exemplo, na Embrapa Semiárido, muitas vezes é desenvolvido e aquilo não vai para lado nenhum, né? É uma tecnologia muito boa, tem 2 ou 3 pessoas que aplicaram a tecnologia, adoraram, né? Ou vamos dizer um grupo de 10 ou 20 pessoas, né? Cria ali uma pequena ilha da agroecologia ou alguma outra técnica assim, né? Mas não passa da ilha. É E fica verdade. nisso. É verdade. Agora também há técnicas que são inadequadas, né? A gente há de Isso dizer. também, também. Inadequadas, às vezes, do ponto de vista financeiro. Porque, por exemplo, imagina, você desenvolve uma técnica de produção monocultivo Sim, ou um cultivo consociado de milho e feijão, mas que é altamente dependente de fertilizante químico. isso. Como é que os agricultores pobres vão comprar Não fertilizante pode, não pode. químico? Um insumo agrícola maioritariamente importado no Brasil, né? Ou seja, só a Rússia é um dos fornecedores,
fornece cerca de 36% dos fertilizantes que o Brasil usa. Imagina! É Não, coisa mas assim para quem tem dinheiro. Então, e aí a gente às vê a vezes diferença, é inadequado a gente vê a financeiramente, mas diferença às vezes é inadequado socialmente também, entre né? o Alexandre, agronegócio, diga. entre o agronegócio e a produção familiar. O agronegócio tem todos os financiamentos possíveis. Eu Agora a vou gente está falar negociando sobre mais isso um nesse negócio, ano. mais um tipo Nosso de programa está facilidade. longo. Tá ótimo, tá Eu vou ótimo. falar, deixe-me falar sobre isso, que está dentro da sua pergunta, Alexandre, para a gente ir fechando. Veja, você tem os polos, né? A grande agricultura e a agricultura de base familiar. Não chamo de pequena agricultura, hein? Não, de Atenção. jeito nenhum, de jeito nenhum. Agricultura de base familiar que é grandessíssima, ok? Good. Então, veja, é, Good. Guto é a mania do alemão aqui. Bom, perdoe, gente. Às vezes eu faço isso, é vício já. É, então, veja, você tem a agricultura familiar, que é a grande agricultura, e o agronegócio, que é também uma agricultura de grande porte. Tal. As duas têm matrizes históricas e técnicas diferentes, obviamente. Né? Quando você diz assim, o MST, CPI do MST, fala aquela abordagem que eu não quero repetir e tal, o MST é um movimento que, em minha opinião, precisa ser respeitado enquanto movimento social, não somente de organização social, digamos assim, de quem está dentro, ou abarcado pelo guarda-chuva MST, mas de produção agrícola. Produção agrícola Sim. e pecuária. Atenção, o MST não é só o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, é um grande produtor de leite no sul e no sudeste, principalmente no sul do Brasil. Atenção, não é brincadeira. O MST gere dezenas de cooperativas agrícolas. Quem gere mais cooperativas agrícolas enquanto organização social, enquanto, digamos assim, ente social, mais do que o MST no Brasil? E, Eu acho que não há, e sinceramente. Se esta houver, é eu uma razão a desconheço. mais o MST ser combatido pelo agronegócio. Quando ele começa a trabalhar com cooperativa e começa a dar certo, ele demonstra que a propriedade ela pode estar pulverizada e não concentrada em poucas mãos. Claro, Então, esse é um claro. elemento a mais que postiga o grande capital rural contra o MST. E isso é uma questão que nós temos que estar preparados. E aí um companheiro que nos acompanha, o Edivaldo Júnior, ele levanta que a eleição da filha de Jaime Amorim, a Rosa Amorim, foi uma coisa importante, né? Porque ela leva a palavra do MST para a Assembleia Legislativa, assim como outros companheiros levam a palavra Claro. dos campesinos e dos camponeses para outras esferas de Claro. relacionamento. Agora, a gente vai ter que marcar outro programa. Eu Conversar estou com o disponível Marcelino é também. sensacional. Não, ele não falta assunto. Eu queria que a gente pudesse marcar nesses próximos 15 dias um retorno do Marcelino para a gente continuar a conversa, mas a gente está com o tempo estourado. E eu peço desculpas. Marcelino, podes nos Não, mostrar outra vez o livro? Assim, mas claro. olha, o Marcelino esse livro, eu quero dizer que ele já está nas nossas páginas nas redes sociais, né? Uhum. Com a capa do livro, né? Tem você segurando, se você puder entrar acho que não, Na editora Apres. Facebook, né? No Facebook, sim. Já está no Sim. Pode Facebook. comprar pela Enfim, Amazon. a fotografia original já está, aquela primeira que nós colhemos aqui, o canal até agora é muito eficaz. Então já foi disseminado por todo canto, está todo mundo vendo aí a Tá bem. fotografia. É uma coisa que está aí. Esse livro ele é uma adaptação da minha tese de doutorado e ele teve apoio do Centro Sabiá, do Cetra e do Caatinga. A própria editora também deu um apoio, que eu não tinha dinheiro para publicar, enfim, eles cobriram 15% do custo total. A Diaconia foi outra organização e um parceiro sueco que ajudou um pouquinho com grana. A gente não tem para fazer, eles ajudaram um pouquinho, Não, foi mas viabilizado graças a essas organizações Eu sociais. recomendo plenamente. Pouco eu li, adorei, né? Acho que muitas pessoas podem aprender com este livro, né? Tal como aprendemos neste programa, né? E, Alexandre, vou ó, deixar...
iniciar o nosso fechamento. Eu quero inicialmente, antes de agradecer ao Marcelino Lima, eu quero parabenizar mais uma vez ao meu parceiro e amigo Maxim Jaffe, que conduz esse programa de uma forma magistral. O Vida Selvagem foi idealizado por Maxim Jaffe, que é quem faz a curadoria, ele que organiza os convites, ele que encaminha. E realmente a gente nota o empenho e o conhecimento que o Maxim demonstra ao fazer as perguntas. Então, eu quero, de público, parabenizar o Maxim, não só parabenizar o Maxim Jaffe, mas também demonstrar o orgulho que o Canorte agora tem de ter um parceiro de tamanha qualidade de dedicação. E agora, minha palavra para o Marcelino Lima. Olha, eu sou pernambucano e eu fico muito feliz e muito orgulhoso quando eu vejo um pernambucano lá fora dando lição para todo mundo e, de vez em quando, falando umas palavras em alemão. Infelizmente, eu sou monoglota, não consigo falar nada a não ser o nosso português, com os Z's abertos, com as vocais abertas do sotaque nordestino, mas eu fico muito feliz. E, Marcelino, eu estou encantado com tudo isso que você nos apresentou. Obrigado. O objetivo do nosso programa é justamente colocar coisas novas em discussão e de modo a não só elevar o conhecimento científico, mas também despertar a consciência crítica das pessoas. Então, eu agradeço a você, agradeço a todo mundo que acompanhou o programa e que vai acompanhar ainda. Mandar um abraço forte para todas as pessoas. Não pude responder todas as perguntas que foram colocadas, mas um beijo, um abraço para todos. E aquele apelo, se alguém ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Nós precisamos ampliar a nossa presença nas redes sociais, especialmente nos públicos formadores de opinião, que é exatamente o que nós trabalhamos, um pessoal que tem uma cabeça aberta para novas ideias. Muito obrigado, Marcelino. Eu vou passar a palavra para o Maxim, que vai fazer a despedida final, antes de passar a palavra para você. Maxim. Alexandre, peço só que faças o nosso slogan do costume, que é para o Marcelino, que eu gosto sempre desse slogan, quando tu dizes. Eu digo sempre que as pessoas cliquem agora tem um tal de sininho também. Então, o sininho, você clica no sininho para poder saber quando as coisas vão acontecer no Canal Arte Agora. Mas a inscrição no Canal Arte Agora significa que nós proclamamos ao mundo que nós acreditamos que, através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana e do respeito ao meio ambiente e de muito boa vontade, nós conseguimos construir um mundo melhor para todos. E eu acrescento, um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. É isso aí. Maxim. Obrigado, Marcelino. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Adorei ter aqui no programa, aprender mais. Espero aprender ainda mais lendo o livro por completo, né? Infelizmente não consegui ler por completo, né? Mas já aprendemos muito aqui. E deixo as suas palavras finais. Tá bem, só agradecer a vocês os dois, Maxim e Alexandre, pela oportunidade. É a primeira vez que eu faço uma fala mais bem estruturada sobre o meu livro. Já participei de alguns seminários presenciais, mas assim é a primeira vez e também gostei muito da experiência. Várias das pessoas que o Alexandre falou aí são pessoas que eu conheço, da minha família também. O professor Burgvall, lá de Araripina, de Uricuri, Araripina e tal. E sei que muitas outras pessoas estiveram acompanhando. Pronto, estou à disposição de vocês para uma nova rodada de conversa. Para mim, isso é uma conversa agradável de se ter, não é? E deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que viram o canal. Pedir que se inscrevam também, porque o canal vive disso, né? Exatamente. Se inscrevam no canal e acompanhem mais vezes, que feito por essas duas figuras aí, o Alexandre e o Maxim, só vem coisa boa, eu garanto. Obrigado. Tchau, obrigado a todos, todas. Obrigado. Hey you, do you wanna go? Let's raid a town and steal some gold.
Hey, you, do you already know how to kill a man